Como é o tempo no plano astral ou em alguma outra dimensão? É igual como a Terra? Como a gente sabe que passou o tempo? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de projeção astral, né? Vamos falar sobre o tempo, que é um dos temas do meu segundo curso, que está quase pronto. É um dos temas. Eu vou falar de tempo, né? Diversas dimensões, explorar bastante essa questão do tempo, que a gente quase não tem muita certeza aqui, né? Há muita confusão com relação à questão de futuro. Afinal, você viu o futuro, Cristina? É possível ver o futuro? O futuro, então, já está dado, construído, ou estamos vivendo numa, numa dimensão mais atrasada? Coisa está acontecendo, mas como que se dá isso? Então, eu não posso mudar nada. Eu trabalho com mapa natal transdimensional, onde você modifica o teu presente, consequentemente o teu futuro, e transmuta o passado, não muda, porque você é consequência desse passado, e que bom que chegou aqui, então eu não preciso mudar, né? A mesma coisa que você estivesse fazendo uma faculdade e fosse lá atrás e mudasse o resultado do vestibular. Bom, quando você retornasse, você não estaria na faculdade. Então, há coisas que eu não tenho que mexer. Há muitas pessoas que dizem que por causa de um acidente, por causa de uma perda, devido a um evento, né, mais impactante, voltou-se para a espiritualidade, voltou-se para um autoconhecimento, para se melhorar, teve um sacudidão, foi como um impacto. Precisamos de impacto? Isso a gente, né, não discute, é o que a gente mais vê. Mas tem que não, com todos os impactos, não muda. Por quê? Porque a crença é: "Ah, já estava para acontecer", ainda que essa pessoa não seja aquele tipo de pessoa que geralmente, acessa futuro, nem acredita. Então, é o que a pessoa acredita ou a sua crença não influencia em nada, nos seus impactos? Vai depender de cada um. Eu considero que 85% das pessoas que já têm crenças muito arraigadas, não aquelas crençazinhas, né, de novela, de que porque mamãe e vovó falou, pessoa que já pratica, que tem uma experiência, ou que mesmo tem muito medo e se agarra no sistema, né, com aquelas crenças, o mundo é certeza. Tipo assim, vai passar 1000 anos e eu vou fazer a mesma coisa. O sol vai nascer igual, o dia vai ser igual, mamãe vai ser igual, eu vou envelhecer igual, vou morrer igual. Tem gente que precisa ou quer, ou é tão inseguro, medroso e tal, que está dentro de uma caixa e dentro da caixa ficará durante muito tempo. Ah, mas Cristina, a pessoa passa para o outro lado e não muda, não, não vai para outra dimensão, não expande? Não. Aqui e lá, que a gente não pode, a gente fala lá, que não tem outro termo, né, porque é muito próximo dessa dimensão. É como se fosse, assim, uma chegadinha, como se eu fosse encostar aqui e já estou na outra dimensão. É possível, né. Ela participa muito desse aqui e agora, porque é uma energia, né, é um campo energético, vamos dizer assim. Então esse campo energético, ele tem dimensões, 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 de acordo com as frequências. A gente fala para cima, porque vemos a luz, a leveza, a evolução como uma ascensão, mas no espaço não tem em cima, embaixo, do lado, ainda mais de círculo, né, uma
Uma esfera. Qual é o em cima, embaixo e o lado de uma esfera, se a gente for considerar a Terra, né? Há muitos astros que não são redondinhos, embora a representação seja redondinha, até porque visualização de tudo que está longe é redondo. É a fórmula mais primordial que conhecemos. É o círculo, ponto. Então, essa coisa de dimensões tem a ver com frequências, e sim, a gente pode tentar descrever mais denso, pesado, escuro, menos denso, um pouco mais leve, né? Até levíssimo, até dissolver a forma. Enquanto estivermos falando de astral, e eu vejo que a maioria das pessoas que relatam as EQMs, a maioria ainda está no astral, muitos ainda querendo, por causa do filtro que colocou, não estar, ir além, né? Aí é uma questão de filtro, vaidade, outros elementos, né? Ah, eu subi, fui até Plutão. O que você vai fazer em Plutão? No plano físico, no plano dimensional, você mal dá conta do plano dimensional da Terra. Eu acho muito difícil, veja, muito difícil, é a minha opinião, tá? Por tudo que eu já experimentei, são mais de 50 anos de experiência, e eu não vejo muito propósito ao mentor pegar você e levar lá para Plutão, e principalmente com artefatos. Para que artefatos? Aqui que eu vou chegar. Então, na projeção extrafísica, o tempo vai oscilar. Por que eu vi o futuro em alguns momentos? Em alguns momentos, sim. Por quê? Porque aquilo já está criado. Por quem? Pelos seres malvados, pelos seres bondosos? Não, somos nós. Mas é difícil da pessoa assumir isso, porque houve um embotamento e você não é um criador. E para algumas pessoas, talvez seja interessante não ser criador, que aí tudo acontece. Não sou responsável por nada. Mas sendo criador e assumindo que é criador, quando a coisa está ruim, o bicho está pegando, é por que que eu criei essa dívida? Você vai saber. Começa com você, suas pressuposições, sua expansão, seu desejo de crescer, saiu do controle e a dívida está aí. Aí você vai lá, né, não consegue pagar a dívida, administra, daqui a pouco pega o CPF de um filho, o CPF de um primo. Hoje é mais difícil você conseguir isso, mas já vi gente fazer isso. Né? Conheço uma pessoa, vou dizer que ela é maravilhosa, mas uma pessoa interessante, e diz para mim, Cristina, minha dívida é impagável. Aí eu falo, nem me fale em números, porque se é impagável, é impagável. Eu acho que seria pagável se houvesse um financiamento, mas eu acho que não tem ninguém para sentar para fazer, às vezes, um financiamento. Né? Não temos o mesmo sistema que, por exemplo, em alguns países tem, existe, pelo menos nos Estados Unidos. Meu primo estava com uma dívida impagável devido à esposa, que gastou 5 cartões, estourou, né, 5 cartões, e ele sentou lá, né, com o governo, uma assistência, e o cara falou, 5 anos sem sair do país, vamos pagar 50%, 50% vamos diluir, dentro do teu salário já vai ser descontado o valor, pronto. 5 anos passaram-se, ele não saiu, não visitou ninguém nesses 5 anos, né, ficou lá, mas viveu, trabalhou, administrou e todos os cartões quebrados. Né? Então, teve uma negociação. Eu acho isso justo, bom, mas tem que haver uma responsabilidade. Não compra em crédito mais, não sai do país, não faz viagem, não foge, né? Não arranja outro CPF para botar mais um dentro da fogueira. Né? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que ver que quando a pessoa se expande, é positivo ou negativo? Foi um impactante? Foi.
Mudou a vida dele? De certa forma, sim. Então, as experiências extrafísicas, elas têm uma questão temporal bem diferente, né. Então, a previsão que eu poderia fazer, vamos dizer que eu não soubesse que ele estava com os 5 cartões estourados, só que já está vibrando o quê? Um impedimento. Eu poderia avisar ele: "Ó, há um impedimento para você. Estou vendo um impedimento". Como que a gente vê? E quando eu falo ver, é ver mesmo, tá? Não é achismo, assim, tipo, é cena. Você vê uma cena, a pessoa, chorando, endividada, cartões, são cenas, pode ser que o mentor dele mesmo crie essa cena, ou ele já está vivenciando essa cena na cabeça dele, isso já está sendo criado nessa linha do tempo dele, e a pessoa que tem uma sensibilidade, né, que acessa dimensões como eu acesso e outros, né, com uma certa frequência, pode captar aquilo que já está sendo criado, mas que não é determinado. Em termos coletivos, eu acho mais difícil. Como que você vai avisar uma coletividade que vem uma pandemia por aí? Ou que vem mais outra, que vem assim, que vem essa, e mais ou menos na época tal, essas tais profecias. É porque a humanidade vai criando inconscientemente, muitos que estão manipulando isso conscientemente, né? Que é interesse, né, às vezes, de grupos, né, apocalipses, fim de mundo, manipulações, reset financeiro, não sei o quê, Gessara, Nessara, tá-tá-tá. As pessoas ficam, né, inventando esses termos e fica um grupo, né, criando isso. A força disso vai depender de quantos adeptos você consegue, daí essa briga por adeptos, né. De fim do mundo, Jesus Cristo vai voltar, não sei o quê, o pessoal nem sabe exatamente que figura é essa. Então, eu acredito que por criação coletiva, exista um personagem que corresponde àquela pessoa histórica, aquele homem histórico, e que fez um processo, e que também não se dá conta da dimensão desse processo, porque isso é pouco falado, mas sim tem uma figura. Ele vai voltar daquele jeito, né? Claro que não, porque há um processo evolutivo. Eu quantas encarnações eu tive? Alguma alguma encarnação eu repeti corpo? Não tenho como. A natureza não repete, como é que eu vou repetir um corpo? Escolha outro pai, outra mãe, outro isso. Mesmo que eu tenha nascido na França 5 vezes, nos Estados Unidos 2, não sei aonde, até na África, até na Rússia já nasci. Eu tenho o mesmo corpo? Não. Alguém pode me reconhecer. Como há o reconhecimento? Não é externo, ele é vibracional. Você olha nos olhos da pessoa, onde tem o quê? Um buraquinho ali que passa a luz e dá alguma conexão, você fala: com essa pessoa de algum lugar", né. "Eu já vivi com essa pessoa". Você tem outros sinais, não vou dizer que eles sejam subjetivos no sentido pejorativo que se usa a palavra subjetivo, que as pessoas confundem subjetividade, sujeito com anímico. O anímico é algo da sua alma, é algo da sua projeção, né. Então, assim, ó, teu cérebro que não distingue real de imaginário, de ninguém distingue, se você começa a pensar demais naquilo, aquilo pode ser real para você, você pode criar essa situação, né. Eu já fiz até experiências com alunos, e já falei aqui, já expliquei. A pessoa sabe, fecha os olhos, você induz, dependendo se a pessoa é muito impressionável, se a pessoa é mais vulnerável, mais sensível, ela se influencia, se deixa influenciar, é quase uma hipnose, e a pessoa vivencia de olhos fechados um local onde ela não está sabendo, né, a cabeça dela, o cóccix, a vigília, sabe que ela está na sala, fazendo uma experiência, mas aquilo some, porque fica mais real a sensação, a emoção que está sendo induzida. São essas pessoas que são
hipnotizáveis com facilidade, que vão a shows e desmaiam. Então, nós não podemos falar do ser humano, tentando definir, né, o que somos nós ou quem somos nós, a a tarefa mais difícil, né, que o canal do Carlos, aborda, porque nós somos uma infinidade de pessoas, de gêneros, de de tudo. É muito diferente. É como tentar definir as 2.000 orquídeas e querer encaixar é orquídea. Tem coisa que você olha assim: "Isso é orquídea? Fala sério". Parece um capim, parece uma trepadeira daninha, né, barba de velho. Você olha para a barba de velho e fala: "Não, isso não é orquídea". E é, né. Há micro-orquídeas e há aquelas orquídeas, né, exuberantes que a gente mais gosta, coloridas, orquídea, né. A baunilha é uma orquídea, e por aí vai. Então, definir o ser humano é mais do que tentar definir orquídeas, tá. En eu percebo, né, por tudo que eu já estudei, filosofia, esoterismo, gnosticismo, lê daqui, lê dali, vai lá para a Índia, teosofia, antropogênese, eu fico: "Ah, tá, dá conta um pouco, resolve, você descansa", se é uma angústia, né, mas aí você tem que abraçar aquilo e fechar ouvidos e olhos para não ver mais nenhuma outra possibilidade ou versão. Então você já começa a entrar em angústia de novo. Não são todos os homens assim. Então, onde está o modelo? Vai buscar o universo inteiro e não vai achar. Todos os primatas são iguais? Não. E das espécies que conhecemos, todos os indivíduos são iguais? Eles têm uma tendência um pouco mais a esta unidade pelo sistema coletivo que os determina, dévico, mas não é só porque é macaco não, está próximo da gente não. Porque assim, o macaco é próximo da gente, mas o DNA mais legal para fazer transplante é do porco, e o DNA da galinha também é parecido. Então, gente, Darwin não tinha o DNA, isso é coisa do DNA, vem depois. Talvez se ele olhasse o DNA, se ele falasse: "Espera aí, anda e tal, né, tem uma cara parecida", que eu não sei de onde que ele viu isso, né, depende, né, chimpanzé? Gorila? Gorila não, mas chimpanzé é o mais parecido? Pode ser, mas macaco prego, babuíno, é tudo primata, né. Tem outros macacos louco lá, mico-leão. Então, o que que é parecido? De que macaco viemos? Então não tem isso. Até no espiritismo, né, lá no livro do espírito fala essa besteira de que o homem entrou no corpo do macaco para fazer evoluir, não sei o quê. É aquela ânsia de responder, acaba falando besteira. Aí o pessoal fala: "Ah, é? Tá, fica", daqui a pouco cai do cavalo. Ou morre com essa ideia para descobrir do outro lado, no outro lado, na outra dimensão, logo ali no mundo dos mortos, você vai descobrir que não era, né. E assim, há mentores, né, a maioria dos mentores que eu conheço, claro, eles não são Jesus Cristo, não são Deus, mentores são seres que estão sem corpo, ligados a você, para te auxiliar. A maioria são irônicos, são bem-humorados, puxam muito a orelha, não tem mentor bobão, sabe, piegas, brega, falando: "Nossa, nós temos que isso, que aquilo", né, principalmente falando difícil com a linguagem que já passou, que é do arcadismo, né, aquelas imagens do final do século XIX, século XX, porque a maioria, quando quer falar, né, mais sério, né, voz tendes, ninguém usa voz e nem o seu mentor, no entanto, vem lá
a criatura falando em voz, tendes, tu, não sei o quê. Tem gente que nem entende isso. Aí, quanto mais difícil, ó, veio do céu a mensagem. Lá eles falam difícil e certinho. Aqui a gente faz a bagunça. Claro que não, que eles não falam coisa nenhuma. Não tem a linguagem assim. Você vê por imagem, você entende, é telepático, mesmo quando você está lá no astral inferior, olhou, isso aqui, passou, já entendeu, é outra linguagem. Então, quando fala que pegou a linguagem, mas é linguagem de memória, Cristina. Sim, teve um filtro, né, gente? Teve um filtro numa língua, depois se pega esse texto, faz uma outra tradução, quer dizer, então, quando eu fiz o curso de memória, Folha de memória, eu consertei muita coisa na tradução. Tentando ser o mais fiel possível, uma, duas, três versões, você olha, tá, em inglês ficou assim, em espanhol assim, em português tá faltando coisa, fora umas cochiladas, né? Então, eu endireito. Mas por quê? Por que que eu desconfiei? Porque Moria falou. Ele disse, está faltando, do primeiro livro. Eu falei, não que ele tenha ditado o livro, ou tenha falado livro 1, não é isso. É que como ficou, ele também sabe, que assim, parece que os seres que já não têm corpo, que não entende nada daqui, que não vê nada aqui. Pelo contrário, estão vendo tudo. E por que as pessoas não aceitam e não querem, preferem uma caixinha? Deus me livre, estou olhando a minha vida, então eles ficam, tipo, voyeur, olhando e tal. Não, não é assim. Não é assim. Você está vivendo, ok? Você está vivendo. Você está vendo, está mandando para o seu ser dimensional. Claro que você não é isso aqui. Isso aqui está só sendo o veículo. É uma coisa que eles quisessem que o carro assumisse a responsabilidade, né? Quem assume é o motorista, de qualquer problema, né? De batida, de pane, é o motorista, não é o carro. O carro é um veículo, é a mesma coisa aqui. Então, sai o motorista de dentro do carro, acabou o carro. Sai o motorista, ele vai responder. Então, tudo, cada lugar que foi o carro, e se você tivesse com os olhos fechados e o carro indo sozinho, que não ocorre, tá? Tudo você percebe, vê, entra para lá. Então não tem escondido, você sabe, no fundo, o que fez, se justifica, se explica, né? Não explica, né? Mente, é da natureza humana por causa disso, né? Isso me faz lembrar, de repente, né? Caim, Caim, cadê Abel, seu irmão? Sei lá, Senhor, o senhor que deveria saber. O cara está diante, vamos dizer, do Deus e ainda tenta enganar, e o Deus se faz de engraçadinho, porque ele também já sabe. Então, isso são historinhas, né? Que, aliás, é um ponto, né, meu, que esse Moria me pediu, aos 14 anos, vai estudar linguagem? Vai estudar linguagem, vamos estudar narrativa. Por quê? Porque, no final das contas, aqui, tudo é narrativo. Você pensa com palavras aqui. Você conta as histórias que você quer, você vê o mesmo fato, pode ser contado de diversas maneiras, uma biografia de uma pessoa, dependendo da época e da ótica de quem escreve, ela vai fazer uma biografia. Isso me lembra a minha primeira dissertação de mestrado, que eu estava escrevendo sobre o real e o imaginário, tanto na literatura quanto no discurso histórico. O historiador de Luís XIV, se não me engano. Ele queria que contasse toda uma história da França. Então, vamos fazer uma nova história da França. Ok. E foi disponibilizada uma vasta biblioteca para esse historiador, que disse: não, 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 não preciso. Eu sei o que o rei quer e escreverei essa história porque conheço a história da França. Bom, ele vai tirar isso aqui, ele vai tirar aquilo, ele vai enaltecer a família de Luís, papapá, né? Ele vai contar a história, não completamente fora, mas
O que ele vai colocar ali, a maneira como ele vai justificar, é uma narrativa. Ele vai contar uma história e não a história. E hoje, com todo esse conhecimento que se tem de literatura, de narrativa, de construção, de o cérebro que não distingue real de imaginário e isso e aquilo, insistem com um real, isto é o fato, só pode ser para manipular a cabeça das pessoas. Não procede. Então tá essa loucura aí, narrativa de fake news, isso aqui, discurso do ódio, discurso disso. Mas, gente, olha para trás. Quando foi que não existiu o discurso do ódio na Terra, tanto quanto o discurso do amor ou da paz? O do amor e da paz sempre foi menor, uma minoria falada. Mas o discurso do ódio, a gente começa na Bíblia, já vê, né? No meu vídeo de religião e espiritualidade, esse último, 61, vou colocar depois aqui o link, eu coloco ali o que Javé mandou fazer. Não deixa sobreviver nenhum dos amoreus, dos heveus, isto não é invenção. Aí, assim, na hora que não interessa, não, isso é invenção, isso é literatura e tal. Literatura feia, terrível. Mas, quando interessa, fala, não, tem que seguir ao pé da letra. Deus falou e acabou. Então, dois pesos, duas medidas faz parte da manipulação do discurso da cabeça das pessoas, e o tempo todo nós temos isso, mesmo dentro do contar, não do experienciar, do contar a projeção astral. Há quem tem a projeção astral, se espante, ou estude, e fica para si, ou usa, pode dar uma entrevista aqui, outra ali, mas bem mais sequinho, menos fantasia e tal. Essas são as melhores. Mas quando começa, vi fulaninho, ciclaninho, beltraninho, o futuro já está dado, não sei o quê, né? Tudo é matemática, o tudo é judaico, o tudo é não sei o quê. Não tem tudo. Tudo é muito forte, gente. Aqui nessa terra que é limitada, numa bolinha, com esses bilhões de pessoas, podemos afirmar que tudo é narrativa, considerando narrativa como história, né, discurso que se faz porque se pensa com palavras que se encadeiam linearmente contando histórias. Isso começa desde a criança. Mamãe, cheguei, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. É até mais sincero, muitas vezes, o que a criança fala. Eu bati no fulaninho, ele bateu em mim, ele me chutou, não sei o quê. Não tem justificativas, ele conta. Começa a crescer um pouquinho, já começa a dizer, porque eu era uma vítima, porque eu estava quieto, porque eu não impliquei com ninguém, aí me puxaram a orelha, fizeram isso comigo. Aí já começa a justificar uma reação, uma defesa, ou o chororô e a fraqueza. É narrativa, é narrativa. Aí a professora vai ter a versão, o coleguinha que brigou com ele vai ter outra versão, a mãe do coleguinha vai ter outra versão, que meu filho, isso, meu filho, aquilo. O que é isso? Não é narrativa? Não é o que sai da nossa boca? Não é a linguagem falada? Então, neste montante e contando com o astral, tudo é ainda narrativa. No plano mental, a coisa funciona diferente, mas não vamos ver nenhum construto no plano mental. O que seria o plano mental? Quantas vibrações ou dimensões eu tenho que passar? Muitas. Eu diria pelo menos umas 7 ou 9, ou talvez 10 aí, para a gente adentrar um plano onde impera silêncio. Não tem forma. Não tem forma, não construiu nada. Que campo é esse de silêncio? Mas não estou numa dimensão perto de Deus, búdica, isso e aquilo,
dê o nome que quiser, né? Eu, às vezes, lanço mão de algumas nomenclaturas aí que ajudam a explicar essas dimensões até onde a gente pode alcançar, pode ser que sejam infinitas, ótimo, beleza. Tem gente que não gosta. Infinito, eterno, é tempo demais, espaço demais para minha cabeça. Sim, perfeito. Então fica com a sua cabeça limitada até onde você quiser. O cara que pensa que a Terra é plana, que o Sol está ali, girando para lá e para cá, está no sétimo céu, e o resto tudo não existe, é tudo fake, é tudo invenção. Haja criatividade, né? Esse pessoal da Terra plana podia tirar pelo menos o chapéu para dizer, nossa, vocês são muito criativos. Mas não, eles dizem que isso é maldade, né? Então, esse pessoal, ele tem uma caixa pequenininha, fechada. Aí vem um pessoal que acredita, né, que a Terra é redonda e tal, o sistema solar, né? E a galáxia e tal, pô, fechou. O resto viaja na maionese porque não dá para ver nada. Se a astronomia não colocar alguma coisa, o camarada não consegue saber nada de ninguém. Mas da onde vem essas histórias, né? Nave espacial, bonequinho assim, ETzinho assado, não sei o quê. Da onde que vem? Da mídia, gente. Mídia de entretenimento e da própria mídia também. Porque no meu tempo de garota, essas histórias já corriam. O pessoal pensa que é agora novo, do século XXI. Mas tinha muita loucura, muita fantasia, porque já vinha, né, de história em quadrinho, e de alguns fenômenos que começaram a inventar, né? Por quê? Porque começou uma corrida espacial, que fizeram experiências, porque olharam para o céu com outros olhos, porque a astronomia já estava avançando desde o final do século XIX. Então, as pessoas começaram a questionar, e aí? Então não está fechado, então não é plano, então Deus não está em lugar nenhum. Onde está esse Deus? Porque isso tudo foi colocado, estou falando de Ocidente. Não sei se essa crise teve lá no Oriente, provavelmente não, nem na mesma época, porque isso é uma questão ocidental. E aí, quando a gente fala, veja, o plano astral não é uma particularidade do Ocidente, mas pode ser mais explorado e conhecido pelo Ocidente. Mas pode ser que eles explorem e conheçam com outro nome, possível. Né? Pelo menos na Coreia, até onde eu consegui acessar por amigos coreanos, por conhecer um pouco daquela filosofia, eles têm algo bem semelhante a mentor, a mensageiro, a um plano dimensional, questão do tempo, questão da tela. Isso foi muito interessante, e vendo, né, não só um filme, mas conversando com alguns coreanos, né, eles deram conta de que a tela, sabe, a tela que aparece, né, parece um filme, tem gente que assiste como um filme, tem gente que acha que é só uma tela. Eu sempre vi só tela, a mesma tela que apareceu aqui para mim. Eu acho que um dia até o ser humano chega nisso, né, de abrir a tela e fechar a tela. Nós estamos perto disso, né? É só olhar o desenvolvimento desses óculos Fit aí, né? Que o cara já está metendo a mão como se estivesse vendo, daqui a pouco aquilo está realmente sendo projetado. Não vou me espantar. Porque o que a gente já viu de possibilidade, ou mesmo de sonho humano que fica coletivamente, né, plasmando, aquilo acontece. Mas como vou mostrar para você encarnações passadas? Como vou mostrar para você o que você viveu? Isso é memória, gente. Isso é só memória. Então, o universo guarda, ou pelo menos em torno da Terra guarda uma história, uma memória? Possível. Possível, porque se esse corpo guarda, a Terra tem pedras, metais, deve guardar também, e nada saiu daqui. A mesma gota de água que começou, né, a gerar aí as águas, as nascentes, as caixas, a mesma água está aqui. Vamos dizer, a água que o Cristo bebeu, eu posso estar bebendo, ela ainda circula. Então as pessoas pensam, né, quando falam assim, olha aqui, água do Jordão. Bom, o Jordão, hoje, a água já passou. Você esteja até pegando aquela água do Jordão, mas não é a água do Jordão que o Jesus
né? Você não pode dar essa garantia. Essa água do Jordão já pode estar aqui, já pode estar lá na China, pode estar em algum lugar, porque ela vai circular, evapora, circula. É só olhar o ciclo da água. Então, a gente tem que pegar o conhecimento que a gente consegue ter, e sim, a gente tem que conjugar. Querer conhecer só o astral e não estudar aqui tudo que a gente já sabe, vai ser burrice. E não é só livro espiritual, espiritualista, não é que a gente tem que ler, não. Tem que ler filosofia, tem que ler história. Cansei de falar isso. E continuo falando. E saber das astronomias da vida, do que está sendo inventado, acompanhar a vida. A nossa vida aqui é uma continuidade da vida em outra dimensão e vice-versa. Estamos aqui, não somos daqui. Estamos lá, não somos de lá. De onde somos? As pessoas querem uma resposta pronta. De onde somos, Cristina? Que agonia! Como é que você pode viver sem definir? A gente não é de Pleiades, a gente não é de Órion. Mas se chegar lá em Órion, vai ficar, encontrei o meu lar. Vai chegar um momento que você vai falar, mas eu vim daqui mesmo? Enfim. Aí eu vou falar que nem Machado de Assis, uma eterna contradição humana. Nunca vai ficar satisfeito com isso, com aquilo, porque é assim que crescemos. Também não acho nenhum problema. Vai lá e questiona, questiona, questiona. Só que eu não trago respostas prontas, porque não tenho. Aprendi a viver na incerteza, porque a única certeza que eu percebi é que não temos certeza de nada e que tudo muda, que tudo está em evolução e mudança, e é isto que eu chamo vida. A cada dia, uma surpresa. Posso determinar até certo ponto, sim, mas veja, eu não posso determinar todo o meu dia, mas posso determinar como vou responder esse dia. Porque eu não posso determinar a vida do outro, nem do outro, nem do outro, nem do outro. A liberdade é uma interação, uma construção, é, um, é um respeito mútuo, uma relação que se estabelece entre as pessoas. Essa é a liberdade, então ela é relativa. Ela não existe absoluta. Tem gente que fica danada da vida, mas em algum lugar tem que ter o absoluto. Tá. Quando existiu o absoluto e você estiver no absoluto, você não será ninguém. Porque aí você se dissolveu no absoluto. Quando você tem uma individualidade, você preza muito a sua individualidade, então você está relativo. Você é polarizado e relativo. Né? Então você está sempre em relação. Então, e o tempo onde entra aí? Exatamente nisso. A impressão que temos do tempo. Quando nascemos, acho que não temos muita impressão, vai depender de cada ser que nasce. Meus dias eram longos na infância? Sim, às vezes tenebrosamente longos, quando você não está vivendo coisas muito interessantes, né. Mas depois, né, o tempo na escola passava rápido, em casa já não passava, dependendo se eu estivesse fazendo muita coisa, até passava. Então, assim, eu nunca me fixei muito nessa questão, nunca perdi a noção do tempo, a ponto de aqui, dizer se foi mais ou menos. Acredito que por um condicionamento que temos de que nossa vida aqui é curta, e sim, vai chegar um momento que eu não sou Matusalém, com certeza, isso é contagem errada. Então, se eu vou viver 80, 90 anos, e eu tenho que viver bem lúcida, falta pouco tempo, então pode gerar em mim uma ansiedade por querer fazer muita coisa, porque já tenho um conhecimento, já tenho mais tempo, já tenho tempo, que eu falo tempo disponível, né? Tenho, às vezes, condição financeira melhor, já juntei, já fiz, já aconteci, tenho muita experiência, e aí, se eu tivesse um corpo de 20 anos agora, com toda uma vida pela frente, com esta consciência, uau! Né, seria fantástico. E é por isso que vale a pena fazer um processo de consciência, de abertura, para que passei para lá, quero voltar, calma, vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma limpeza, vamos ver o que aprendeu e tal, e retornar, mas o show é retornar com meio caminho andado, não é?
Retornar bebê é triste. A vontade de crescer rápido, por isso tem criança aí já querendo crescer, são os que já nasceram para dar continuidade ao que estavam fazendo antes, seja músico, seja cientista, seja cantor, cantora. A gente conhece essas crianças que nascem assim, né? Eu mesmo me adiantei em muita coisa. Vamos lá, vamos rápido, já estou. Então, entrei mais cedo, fui me dedicar mais cedo a muita coisa. Isso é nascer com um pouco mais de consciência. E talvez chegue ou não a nascer com total, acho que não sei. É depender. É depender de muitas inferências. Não posso afirmar nem que sim, que seria totalmente bom, nem que não. E o Cristo, né? O Jesus, aí, o personagem, que todo mundo tem uma diferença assim com ele, né? Uns creem que ele é Deus, outros creem que ele é um avatar, outros creem que ele é um sábio, um profeta. Personagem histórico ele é, né? E durou, né? A custa também de muita manipulação, de muita história aí sobre ele. Mas sim, eu considero, não Deus, não. Acho que Deus abrange todo o universo, então deveria ter N Jesus em muitos universos aí, fora os universos, né? Estou falando de o universo. Né? Pode ser que existam universos paralelos. Não vou falar que é universo paralelo, são as dimensões do astral, porque percebo que é tudo aqui mesmo, tá? Então, essa questão, né, da figura, né? Jesus, Yeshua, Jeshua, sei lá, né, os nomes também que variam, né? Louro, azul, com olho azul, escuro, moreninho, depois crioulo, né? Falo crioulo, aquela cor que não é o negro, né? O crioulo ali das ilhas, né? Que se fala inclusive crioulo, e cabelo encacheado, né? Claro, a maioria, mas aí, pessoal, os árabes, mas veja, árabe é uma coisa. Os árabes têm uma configuração. Mas também falar árabe hoje, incluindo tudo, né, é uma ignorância. Mas tem uma região da África diferente. Você vai descendo, tem o miolo da África, é, um, é uma raça, né, que se mistura, igual a raça branca, vamos dizer assim, se for considerar em raça. Eu acho isso assim meio tolo, né, dividir em raça, mas pelo tipo sanguíneo a gente pode dividir. Então, quando a gente fala branco, também não tem branco igual. Tem um branco com cabelo ruivo, o olho claríssimo, tem o cabelo quase branco, né? O outro cabelo amarelo. E você olha, nós aqui, o pessoal diz, vocês branco, branco de português, mas o português é um branco, como o pessoal vê lá na Europa? Não. Já é um branco misturado com os árabes e depois vindo para cá, com os indígenas, com os negros. Então, sabe? Vocês vão de raça pura em pleno século XXI, seja de um lado, né, raça negra, indígena ou branca, é difícil. Então as pessoas brigam por aparências. Tem casal que tem filhos, vamos dizer, coloridos, porque houve um casamento interracial, e aí um que parece mais que o outro vai ser considerado e o outro não, tolice, né, gente? Então, essas narrativas que estão aí estão incomodando, estão atrapalhando. O quê? Expansão, liberdade, eh, bom relacionamento, comunicação, né, um horizonte de comunicação possível, porque, sim, sabemos que as pessoas não falam iguais, os termos, né? Não adianta ficar mexendo demais na língua, quero que fale assim, quero que fale assado, para me considerar. Esquece isso. Se hoje a gente já releva que a pessoa tem a expressão lá na redação, os professores, as línguas, maternos estão já relativizando isso, para que inventar, então, agora uma coisa para dar conta de algo que a gente não vai dar conta, né? Que é a diversidade humana, é a diversidade que está aqui nesse plano. E não é só nesse plano físico mais denso. Existem planos mais densos, que aí todo físico duvida, como assim mais denso? Bom, é o nome que a gente dá.
talvez seja tão denso, né, que você consegue ver até uma certa dimensão, e depois o que fica mais pesado, né, mais uma comprimento de onda mais lento, talvez você não consiga ver, comece a ouvir, e depois, sei lá, mas que quando a gente está fora do corpo, existe umas criaturas nos lugares pesados, existe. Agora, explicar totalmente, com uma definição assinada por quem criou isso daí, ninguém vai ter. Existem sábios, existem experiências, existe muita metáfora, muita associação e comparação, para que a gente possa tentar definir, que também não tem graça. Como é que eu vou falar da minha experiência se eu não conseguir definir? Aí a gente fala, sabe a água? Sabe quando a água fica pesada? Ou então, sabe quando está aquela fumaça, aquela coisa densa, né? A pressão atmosférica está, né, bem baixa, você não está conseguindo nem respirar. Então, são comparações que fazemos, porque estamos contando aqui, que se estivesse lá, não preciso contar. Agora, o pessoal lá se interessa por aqui, não precisa. Por que não tem curiosidade em saber como é lá na Terra? Porque todo mundo já passou, porque todo mundo sabe. Na verdade, nós sabemos um pouco mais quando estamos fora do corpo do que quando estamos aqui. Existe sim uma limitação, não do corpo em si, mas dessa aqui, ó. Por isso que eu digo que tem que melhorar muito a sua cabeça, o cérebro. Então, estudar narrativa, desenvolver o mental, né? Eu estou acabando de criar também um curso para desenvolvimento mental e psíquico, através de áudios e frequências, né? Esse eu vou colocar também na rede, falta pouquinho, faltam 2, é, faltam 2 áudios só, eu vou colocar para desenvolver, e desenvolve mesmo, tá? E a questão do tempo, vou explicar tudo que eu conseguir explicar em palavras sobre o tempo aqui já é difícil das pessoas definir, né, o que tempo psicológico, tempo da narrativa, tempo físico e tempo parafísica, né, porque é fato que a gente está muito mesclado com a questão do espaço-deslocamento, isso é óbvio. Então, quanto tempo eu fiquei. Eram 5 dias aqui. Quanto tempo me pareceu esses 5 dias? Posso dizer anos. Eu tive uma impressão de que eu tivesse feito o quê? Deixa eu ver, até um segundo grau, né, eu estava sétima série? É, sétima série. Então sétima série, no tempo era sétima, oitava, depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. É como se fosse uns 5 anos, vamos dizer assim. E 5 anos naqueles 5 dias. É, foi interessante. 5 anos, porque tudo que eu vi, acessei, o meu relaxamento, não vou voltar mais e tal, na verdade, naquele momento estava tão pesado, né, o conflito, né, o que eu estava vivendo para a minha consciência, em tudo, comida, ambiente, só a escola ainda era boa, mas mesmo assim havia perseguição na escola, é bullying, enche o saco, né. Apesar da gente se defender, mas enche o saco. Você fica sonhando um dia que você vai para a escola para passar desapercebido por uns cara que não tem o que fazer. Bom, estudando não estão, né, com certeza. Eles estão lá fazendo, como diz o pessoal aí, a social, mas que social, né, bem chata. Se todo social, toda festa fosse assim, era melhor nem ir. Então, eu gostava de ir para a sala de aula, para a biblioteca, para estudar, ou então, né. Mas os 5 anos de que eu passei, quer dizer, 5 dias que eu passei, que foram 5 anos, né, quando o Moria me avisa, então é porque você sabe o que é Moria? Bom, na época eu não sabia, tá. Veio aquele mentor bonito, né, tinha uma luz, ele tinha os olhos azuis. "Mas Cristina, você vê cor lá?" "Olha, acredito que sim." Agora, quando chega no plano mental não tem nada não, é branco. Mas no plano astral já vi escuro, denso, cinza, vermelho, algumas cores, isso deve ser frequência, tá. Os olhos
eram azuis, mas não é um azul como a gente vê o azul das pessoas aqui, né? Também não é um azul só, que eu já vi olhos azuis mais claros, mais escuros, né? Mais quase violáceo. E os olhos dele eram como fosse, não é nem como isso aqui. É um pouco mais claro que isso aqui, mas não tão claro, né? Não é o céu, porque o céu também tem diversas cores, mas eu identifiquei, já contei essa história, né? Num centro cultural, Avatar e tal, que estudava esoterismo, teosofia, não sei o quê, dei algumas palestras lá e vi o mestre. E foi o presidente desse centro, né, que não é um centro espírita, era um centro de estudos, né, esotéricos, ele disse, Mória, por que eles se apresentam? Não, eu acho que esse nome foi passado e foi dado e foi absorvido por nós aqui, nós aqui na minoria, porque precisava de um nome, né. Aqui a gente nomeia as pessoas, fala: "Ei, você", né. Então tem um nome, e o nome que foi dado foi esse, e passou para mim, e assim eu passei a conhecê-lo. Não necessariamente chamá-lo, sim, chamei em situações de perigo, com certeza. Por quê? Porque no momento o nome que me vinha era esse, porque era o contato mais próximo que eu sempre tive e tenho. Então, não sei se o tempo todo ele me ouve, mas uma conexão de coração existe, não só mental, mas de coração, sobretudo. Houve muita identificação, me identifico muito com a escola que ele, né, diz, né, aquele espaço dimensional até onde tem aquele conhecimento, né. Então, chamei em alguns momentos, sim, mas leio, releio, escuto, né, e escuta onde, né, ouvido externo? Não, ouvido interno, gente. A gente tem 3 dimensões aqui de ouvir, isso até fisicamente, o ouvido interno tem que estar com a cabeça muito limpa de ruído, para você poder ouvir essa outra dimensão. Uma das coisas que eu percebo é que os sentidos também têm que ser limpos e purificados, então tem que ficar com menos desses impactos para você, né, ter a experiência lá, ela é muito pura. Aí chega aqui, tem esses filtros todos, essa sujeira toda, aí realmente você não consegue dar conta, e nem lembra. Então, essa pureza, eu sinto muito cheiro, não só projetada, né, estando, né, nessa outra dimensão, como aqui eu sinto o cheiro da dimensão. Quando está mais denso, né, até quando está mais sutil. Às vezes sinto o cheiro de flor, sinto um cheiro de incenso, uma coisa que não vem de lugar nenhum, tá. Então eu sei que já é dimensional. Ou seja, está muito próximo de nós, essa dimensão que a gente chama de astral, né. E tem gente que tem medo de pensar assim, porque então o astral inferior está perto de mim? Tá, tá, se você estiver vibrando nesse nível. Se você subir a sua vibração, como é que sobe? Aí tem práticas, né. Mentais, emocionais, práticas físicas, né, não se drogar, comer melhor, né, menos carne, menos açúcar, fazer muita respiração, fazer contato, né, a respiração é fundamental para a projeção e para a manutenção disso, né. Eh, esse cabelinho está me incomodando. A respiração, fazer uma meditação que silencia o máximo possível, né, então, né, quando na minha mentoria eu já vou dando esse exercício para que a pessoa comece a se preparar. Pode acontecer de sair, tá aí as EQMs. A pessoa não estava se preparando nada, pum, foi operar, tchum, saiu. Ah, tchum, bateu o carro, já está lá. Ih, nem sabia que era isso. Aí vai lá, conta num canal, conta no outro canal, vai lá, fala com o Carlos, não sei o quê. Tem diversas, né, a gente vê lá diversas situações que empurraram a pessoa ou
não foi propriamente empurrada, quando não é propriamente uma EQM, quando as pessoas têm apenas experiência, essa pessoa já tem alguma facilidade, um centro mais aberto. Quando eu falo centro, são esses núcleos aqui energéticos que estão um pouco mais abertos para campos dimensionais, e, na verdade, somos seres multidimensionais. Isto não tenho como provar, assim, com papel, com máquina de engenharia, mas para mim é uma certeza, até que me digam outra coisa. Agora, se me vierem me dizer, por favor, da dimensão para mais. Não vão me reduzir, porque a minha experiência não permite essa redução. A minha experiência, mesmo que eu quisesse negar, não, você tem que dizer que só tem o corpo, só tem uma vida. Eu dizer, tá, só se for coagida, mas fora isso, é fato. E essa questão da dimensão, não só questão de tempo, gente. As pessoas falam muito do tempo, eu vou colocar a questão do tempo, mas às vezes que eu tive uma experiência aqui no corpo, a da farmácia. Que era aquilo, né? O que ocorreu na minha casa também, com aquela pessoa? Como que ela conseguiu desconstruir? Ela desconstruiu ou colocou algo na frente? Mesmo assim, né? Mesmo assim. Era uma tela transparente em 3D. Melhor que a minha televisão. É como se fosse um óculos, assim, daqueles, né, que você vê tudo em 3D. Eu via como se eu tivesse dentro, parecia que eu estava vendo realmente os acontecimentos. Quase que vivenciando como se fosse um edifício alto, ou não tão alto, olhando o que está acontecendo em cada situação. Então, e eu estava aqui, então eu não estava projetado. Isto eu ainda não vi. Não. Não assim, puro, sabe, científico, objetivo, não animismo, "Ai, eu vi o isso, eu vi o ET", ele não viu nada, porque não viu aqui. O dia que entrar fisicamente, você entrar e a coisa ocorrer, já tem, não sei, trocentos aviões em cima, já com radar e com escambau, porque isso vai aparecer. Porque eu estava lidando com pessoas, peguei objetos, era tudo muito concreto, não tinha nada dimensional, né, que na dimensão, você quando sai do corpo, você pode experimentar. Se você conseguir sair do corpo, você vai ver a parede do seu quarto, primeiro momento você vai achar que não passa, tem que abrir a porta. Como é que você vai abrir a porta se a sua mão não é física e a porta é física? Então você não precisa, você vai passar. Então essa experiência, eu fiz, muita gente fala, né, que existe aquele filme Ghost, dá conta disso. Sim, porque N pessoas já fizeram, já perceberam que não tem essa densidade quando a gente está fora, mas tem alguma densidade, porque a gente sente pedra quando senta, a gente abraça e sente pessoa. O que mais que eu posso dizer? A gente vê vidro, né, cores, árvore. Eu vi a praia, né, aquilo era o mar, me parecia um mar. Então eu devia estar próximo dessa realidade aqui, falando com ele, e depois eu, em outras experiências, não vi isso, vi outras coisas, tanto do mais denso quanto do mais sutil, eu vi outras paisagens, que é uma das coisas que eu quero colocar para vocês, junto nesse segundo curso de plano astral, não estou dando ainda de projeção, definindo para vocês espaço e tempo. Fiz o primeiro, falando de seres e tal, tentando definir o plano astral, e agora eu vou falar do espaço e tempo, né, o tempo, mas tem um espaço ali, porque tem um deslocamento também. Então, claro que isso vai fundir a cabeça de qualquer físico, ou do pessoal da ciência, mas eu não estou me preocupando com isso. Eu quero
passar a minha experiência, o meu conhecimento adquirido lá. Se um dia provarem, se um dia outros constatarem, a gente faz uma massa crítica aí para já saber que esse plano é assim, 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 já fica ponto pacífico e vamos embora. O objetivo é abrir a cabeça, não fazer cabeça, não fechar. Abrir cabeça e ampliar. Então, a projeção extrafísica, ela pode ser projetada? A EQM eu acho que não. A EQM é uma coisa que acontece mesmo, por isso que é a experiência de quase morte. Nem todas as projeções, a maior parte não é de EQM. EQM ajuda você a depois talvez fazer. Sonho lúcido não é EQM e não é uma projeção extrafísica tão consciente, mas o sonho lúcido, ele é lúcido porque você sabe que está sonhando e que consegue atuar nesse sonho. Né? Tem um curso de sonho lúcido, ele está pronto, mas também não está colocado na rede. Gente, eu não tenho equipes. Eu não sou um canal com equipes, coisas com aquilo, e não é a única coisa que eu faço. Por isso o tempo aqui corre, e eu correndo atrás do tempo para colocar tudo na rede para vocês. Mas calma que vai sair. Então, como eu não consigo provocar sonhos, eu posso sonhar acordado, diferente. Mas assim, de vivenciar. Hoje eu vou sair daqui, vou sonhar que estou, vamos dizer, no Canadá. Eu olho coisas do Canadá, eu me impressiono com coisas do Canadá. Será que eu consigo? Depende. Depende da minha intensidade e tudo. Mas mesmo assim ele é fugaz e provocado. E no final das contas vai ser só uma projeção daquilo que ficou no meu cérebro. Então eu não provoco a EQM, a EQM acontece. E a projeção extrafísica, você tem que ter muita sinceridade com você, muita verdade. Pode querer muito, mas você tem que ter muita certeza, porque a primeira coisa que vem é medo, claro. Então, para você fazer, né, você tem que se concentrar no propósito, né. Eu não provoco os espaços, cada espaço que eu fui, às vezes, poderia ter a ver comigo, mas a maioria não, foi muito aprendizado, eu até me assustava, saía, corre, vai para lá, mora, pega, mentor, não sei o quê, porque eu vi coisas em lugares que não tinha nada a ver, foi aprendizado. Onde normalmente eu fico é naquele espaço que eu já falei, né, onde encontro, seres para estudar, escola, né, o registro acástico, que a gente acessa. Também não é toda hora não, não é biblioteca nacional não, tá, é mais difícil que biblioteca nacional, bem mais difícil. Então, as projeções egóicas, né, elas complicam muito essas experiências. E chegar lá do outro lado, não tem igreja nenhuma, nem capelinha. Não tem sinagoga, não tem mesquita. Talvez se fosse muçulmano, mas mesmo assim eu acho que não, porque já teve muçulmano que teve experiência e perguntou: "E aí, você viu?". Não, não tinha. Mas você encontra seres, é isso que você encontra, seres e espaços diferentes. Então, isso é uma coisa daqui, por isso que eu desconstruo. Aqui né, é tudo narrativa, tudo com intenção, sei que lá de poder, tratar, é isso gente, não adianta. Agora, fora daqui, sim, tem uma verdade, tem uma realidade muito mais intensa. Interessante é isto, é você entrar em contato com uma realidade, como a gente entra em contato com a realidade física, sem saber. Eu vou para o parque, tem uma realidade ali acontecendo que eu tenho que parar, sento ali no banco ou na pedra e observo, aí tem formiga, tem não sei o quê, tem passarinho, tem curicaca, tem joão de barro, a árvore assim, a árvore assado, tã-tã-tã. Ali é uma realidade que tem um funcionamento dela. Eu não fantasio, eu não imagino, surge uma flor ali, não, não surge. Nem eles fazem isso. É um mundo que você não interfere, que é a mesma coisa aqui, no nosso corpo físico. Você interfere? Sim, com faca, com remédio, com bebida, né, você tem que fazer uma coisa física para interferir aqui. Mas
parar e criar no teu corpo algo, um cabelo assim, um olho assim, você não consegue, porque essa unidade carbônica não foi criada pelo ser humano. Ela é gestado à revelia de cada mulher que o gesta. Ela nem sabe. Tem mulheres que vão descobrir que estão grávidas quarto mês, sexto mês, às vezes quase no momento de dar à luz. Onde foi que ela participou? Ela tem uma aquiescência, ela só permite, mas tudo isso é da construção, até onde me disseram, são devas construtores de todo o plano físico, de todo o universo, eles fazem, seriam titãs, seriam seres, né? Uma inteligência pura, criando essas formas e esse mecanismo, não é só uma forma, não é uma pedra só. A pedra tem toda uma, né, uma sabedoria ali para ser pedra, isso e aquilo. A gente está estudando até hoje, né, a arqueologia, vendo no passado como era, agora, e estuda mineralogia, e estuda biologia, biologia dos pássaros, isso, daquilo, e a gente não dá conta. Ainda é muito mistério. Já vi médicos dizer para mim que o corpo humano é uma caixinha de surpresa, por mais que se estude. Porque tem uma interação também com outras coisas, com o entorno, umas sinergias, com a sua parte emocional, com a sua parte mental, que são energéticas, é o tal do psiquismo, mais do que você recebe. Então, tem tanta coisa, gente, para a gente ainda descobrir, não vale a pena brigar ou discutir, né? Ah, porque isso, porque aquilo. O que eu falo é contra a caixinha que limita, que prende e que quer impor um sistema, algo, uma salvação assim, o assado, tipo, e você não precisa fazer nada. Então é só isso. Que às vezes eu coloco, né? Mas explicando as narrativas, explicando, né, o que você pode ver. E agora, né, mais propriamente do plano astral, vamos, né, partir, a palavra é essa, plano astral, pronto, plano extrafísico. E nesse segundo curso, então, tempo e espaço. Já vai dar muita coisa. Pode ser que venha um outro, sim, que eu quero dar conta que seres, entidades fazem comunicações, que nível que é, até onde eu consigo saber, e porque tem muita confusão, porque que no astral se engana muito, né? Quem é que cria essa enganação? Quem permite? Como eles conseguem enganar, né? Aí eu vou falar um pouco sobre isso, porque é a base do curso de autodefesa psíquica, né? Como você se defender psiquicamente de alguém que chega e fala: "Ah, sou fulano", e não é. Ou você olha, não sabe quem é e diz: "Eu sou fulano", aí você fala: "Oi, né, não conheço, será?". Aí você tem que procurar, né. Então, essas coisas a gente, quanto mais a gente estudar, a gente falar, a gente expor, melhor, vai abrindo as cabeças, tá bom? E vocês façam o favor de divulgar para quem vocês percebem que tem interesse. Não vamos depender do algoritmo disso aqui, que isso aqui não é bem um algoritmo, isso aqui não é matemático, tem manipulação, tá? A gente sabe disso. Claro que há manipulação, isso aqui pertence a uma grande plataforma, um titã que chama Google, que quer vender. Então, se você tem um assunto que não vende muito, que ele não enfia anúncio, ele já não divulga. Então, vamos divulgar, vamos comentar, coloca aqui o que você quer que eu coloque, até mesmo para responder do curso, que se for possível encaixar, eu coloco. Então, comenta, né, faz pergunta aqui né, desses assuntos aqui, né. Eu peço isso porque, assim, eu tenho a playlist de religião e espiritualidade, a playlist de astrologia, a playlist das minhas terapias, a pessoa às vezes pergunta lá uma coisa que é de religião, às vezes pergunta aqui em religião uma coisa de terapia. Vai lá num vídeo de terapia, lança a pergunta, porque eu vejo por playlist para poder, ter outros vídeos que ajudem vocês a estudarem, a se esclarecerem sobre temas que eu posso realmente saber, e não consigo falar tudo, não sou uma enciclopédia que sai falando, né, não sou uma inteligência artificial pá-pá-pá, 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 não dá, né. Então, quando a pessoa pergunta: "Opa, isso sei".
Não, isso não sei. Sei até aqui, até onde eu consegui acessar. Então, isso ajuda também eu colocar, né, para fora, para o externo, para vocês, o quanto eu já absorvi desses 50 anos, pelo menos, né, de vida nesse, nesse plano aqui e no plano astral. Nesse plano aqui e no plano astral. Aqui eu acho assim, divertido. Não gostaria de viver só aqui. Né? Curto bastante aqui, mas eu gosto muito de ter uns contatos e umas certezas pelo plano astral, ok? Então, não esqueça. Até o próximo vídeo e plano astral 2 está quase para sair, início de setembro. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.